Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Rotaract Entrevista, um projeto do nosso Rotaract Clube aqui de São Jorge do Oeste. O meu nome é André Luiz Senen e atualmente ocupo o cargo de diretor de profissionais do Rotaract Clube. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Felipe Porn. Sou atualmente vice-presidente do Rotaract Clube de São Jorge do Oeste. Estamos aí com mais uma entrevista, né? Mais uma edição do nosso Rotaract Entrevista. Hoje com nosso convidado aí, o nosso amigo Idelmar Matheus Ragnini, nosso amigo aí de longa data já. E vamos aí hoje, além de ser uma entrevista, vamos fazer mais um bate-papo, né? Não somos nada profissa aí, né, André? Isso é. O Idel já está mais profissa aí com os vídeos dele, mas a gente vai debater. Então, boa noite, Idel. Idel, seja bem-vindo aí ao nosso Rotaract Entrevista. Legal, agradecer o convite de vocês. Boa noite a todos, a você que está aí na sua casa assistindo. Agradecer o convite, então, do Rotaract. Fiquei muito feliz de ser lembrado, né? E tomara que eu consiga aí hoje agregar alguma coisa para vocês, né? E eu acredito que, assim, nada muito formal, né? A gente pode fazer um bate-papo aí descontraído. Com certeza a gente vai agregar aí para alguma coisa. Isso aí. Então, Idelmar, conta para nós aí um pouco sobre do que você é formado, tua idade aí, para o povo conhecer você também, quem não conhece. O meu nome, então, é Idelmar Matheus Ragnini. Primeiro nome é por causa do meu pai, né? O meu pai é Ildomar. Muita gente confunde, né? Mas os nomes são diferentes, não são iguais. E eu tenho 27 anos, eu sou formado em Ciências Contábeis e Direito ali pela Unicep. E atualmente eu trabalho no escritório de contabilidade familiar aqui com o meu pai e minha mãe. Né? Inclusive você, né, André? Nosso parceirão aí. E, assim, sou muito feliz no que eu faço. E desde quando Show de bola. Trabalha aí com seus pais? Quando começou a trabalhar com eles, assim? Então, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, eu acho que com 15 anos, eu acho. Eu era bem novinho. Porque, assim, dos 10 aos 15 anos, eu tinha aquele sonho que todo garoto tem, né? De jogar bola e ser jogador e tal. E eu não jogava mal, não. E aí, então, com 15 anos, o meu pai me chamou, eu comecei a trabalhar, tipo, um meio período no escritório, e meio período estudava, e, assim, eu acho que por eu ter, por exemplo, começado novo, eu consegui, por exemplo, passar quase todos os setores dentro do escritório. Eu, no começo, entreguei malote, eu ia no banco levar malote, ia no correio, arquivava, e aí teve uma época que eu fui, por exemplo, já mexer com um contrato, fazer declaração, essas coisas, e assim, teve uma época que eu lembro até hoje, eu estudava e eu vinha no escritório para ficar jogando joguinho no computador, né? E aí ficava jogando joguinho e às vezes vinha alguém e falava, ó, Matheus, vamos fazer tal coisa aí, e eu ajudava e assim ia aprendendo, né? E aí eu acho que foi com 17 anos eu já comecei a lançar nota e fazer contabilidade, porque assim, também, né, eu era piazão, não tinha muita noção e tal, e aí fui aprendendo e fui gostando da coisa, e quando eu comecei a faculdade de Ciências Contábeis, no meu primeiro ano de faculdade, tinha uma pessoa que trabalhava aqui no escritório que teve uma oportunidade dela abrir um escritório próprio em outra cidade. Então, essa pessoa seguiu o sonho dela, e aí o meu pai chegou para mim e falou assim, ó, tem que ser você, e é você, e vai, com 18 anos. E aí, tipo assim, já tive que assumir a bronca aí, né, não reclamo, eu acho que foi bom para mim, né, e assumi, e gostei da coisa, e
nunca mais parei, né? Contabilidade eu adoro o que eu faço. Em resumo, Ideu, foi mais então por um incentivo próprio dos seus pais mesmo, tu querer trabalhar no escritório, fazer faculdade de contabilidade, conta para nós aí como esse principal incentivo aí dos seus pais, que acredito eu que seja o principal motivo, né? Foi sim, foi bastante por influência deles. Inclusive, antes de eu fazer a faculdade, eu fiz aqueles testes vocacionais, sabe? E no teste vocacional deu que, por exemplo, assim, era para a área de contabilidade. Como o meu pai só sabia fazer contabilidade, a minha mãe trabalhava no escritório, aí eu não pude fugir muito, né? E assim, eu me identifiquei bastante com a contabilidade, inclusive eu tenho uma história assim bem engraçada para quem lembra, Conta pra gente aí. quem estudou comigo aí no passado, eu era gago, eu não conseguia falar as coisas, eu me atrapalhava, não saía nada. Inclusive, Daniel, eu estudei com teu irmão, tu pode pedir para ele. Cara, Hoje eu penso. eu era muito gago. E daí, os meus pais me levaram num fonoaudiólogo, e aí o fonoaudiólogo falou que era só a questão de nervosismo mesmo, de querer se antecipar e pensar as coisas antes de fazer e tal. E aí um dia, eu não me lembro se foi o meu pai ou minha mãe, acho. Eu sei que eu já trabalhava no escritório, né? E eu ainda tinha esse problema. Agora é muito difícil, assim, para mim, sabe, gaguejar, assim, é só se eu ficar muito nervoso mesmo com a situação. Mas daí a passagem é o seguinte, eu lembro se foi meu pai, minha mãe, falou para mim, assim, que eu tinha que, assim, por exemplo, como que eu ia chegar, falar para algum cliente, né, vamos pegar aí, sei lá, um grande empresário, como que eu ia passar a informação para ele se eu me gaguejava, entendeu? Eu não passava confiança para o cara se eu fosse gaguejar. E aí eu fui colocando isso na cabeça, sabe? E fui trabalhando e tal. E assim, para mim, pelo menos para mim, a gagueira foi a questão de nervosismo mesmo. Hoje, difícil eu gaguejar, mas pode acontecer. Praticando aí, superou um obstáculo, né? Um trauma, vamos dizer que é um trauma. Assim a vida, temos que ir lutando pra bater os traumas e tocar pra frente, que é o que ajuda a gente. É E verdade. quanto aí o escritório, qual que é a principal área de atuação dele? Se as empresas são da região ou são tudo daqui? Contar pro pessoal um pouco disso. Então, o nosso escritório, né, o escritório contábil Ragnini, ele é uma empresa familiar, né, como qualquer uma. A gente vê filhos trabalhando com pais, é uma empresa familiar. Graças a Deus, eu me dou muito bem com meu pai e minha mãe. Lógico, né, às vezes acontece aquela discussão de um não concordar com alguma coisa, ou cobrança, né, a questão de cobrança de trabalho também é normal. Mas a gente deixa o trabalho de lado, né? Trabalho é uma coisa e família é outra. E assim, o escritório, ele vem de uma história do meu pai, o escritório dele veio do seu Egídio Veronese, né? O seu Egídio hoje, ele, ele vendeu para o meu pai na época que ele foi prefeito, né? Aqui da cidade. E o meu pai, ele veio morar aqui em São Jorge do Oeste junto com o tio dele, e aí começou a trabalhar no escritório e tal, depois ele comprou o escritório, e assim, o escritório, ele se formou aqui em São Jorge do Oeste, aí pelas amizades, né, que o meu pai teve e que eu tenho, que por exemplo, assim, muita amizade minha é por intermédio do meu pai, então as pessoas eram amigas do meu pai e a gente virou amigo, e aí a gente manteve a questão de amizade e a questão profissional também, né? E hoje, assim, a gente atende hoje empresas do Mato Grosso, de Curitiba, do Rio de Janeiro, e tudo isso graças à tecnologia, né? Essas empresas a gente atende por WhatsApp, e-mail, todas as formas possíveis, né?
de se comunicar, a gente tenta usar. Mas, lógico, né, a gente não esquece as raízes, né? Então, o nosso forte mesmo é aqui onde a gente mora, em São Jorge, né? A gente valoriza o comércio local daqui, né? É isso aí, legal. Bola uma começa pequeno aqui, pô, expande, né? Isso aí. Isso é muito bacana, Começa... ainda mais hoje com esse tempo de pandemia, então vocês não encontram tanta dificuldade, digamos assim, nesse meio para se conectar com empresas lá do Mato Grosso, por exemplo, né? Encontra Já estava sim. habituado. E assim também, a contabilidade hoje, ela é uma contabilidade digital, né? E, então, assim, mas o nosso foco aqui no escritório é mais, assim, as amizades, né? Então, tipo, todos esses clientes que a gente tem de fora, ou é por meio de alguma amizade, ou é por meio de algum parente, filho de alguma pessoa daqui de São Jorge, ou alguém que meu pai estudou, ou alguém que eu estudei. E assim, ó, isso é um conselho que eu vou dar. Amizade, a gente assim tem que valorizar os amigos e tem que valorizar as amizades, porque assim, ó, muita coisa do que eu consegui e muita coisa do que eu consigo fazer hoje é por intermédio de um amigo. Por exemplo, assim, amigos da faculdade, amigos das escolas. Então, eu estou precisando de uma informação lá do Sicredi, preciso fazer alguma coisa no Sicredi, ó. Eu ligo para o Daniel e falo, ó, amigo, me ajuda aqui, entendeu? E é uma troca de favores, né? Eu vejo assim, quanto mais amigos eu tiver, eu nunca vou, por exemplo, assim, me prejudicar pelas amizades. Eu só tenho a me beneficiar. Então, por isso que eu assim, ó, eu valorizo muito os meus amigos. Isso aí. E Bacana, bacana. tu também trabalha contabilidade, mas é formado em direito também, é advogada há pouco tempo, né? E o que levou a fazer essa faculdade de direito, mais uma faculdade pro currículo? Então, quando eu terminei a faculdade de contabilidade, eu assim, eu não sabia o que fazer da vida, sabe? Se eu fazia uma pós-graduação, o que que eu ia fazer, o que que eu ia me ocupar, sabe? Aí nas férias, assim, em casa, eu pensei, poxa, mas vou ficar aqui sem fazer nada e tal. E aí, conversando com meus pais, né? Aí, sei lá, me surgiu assim a oportunidade de fazer direito para complementar a faculdade de contabilidade, né? Não que eu vou, por exemplo, largar o meu negócio contábil para ser advogado, né? Mas assim, eu vejo a advocacia como uma forma de complementar a minha formação em contabilidade. E isso me ajuda muito, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, por exemplo, assim, não é que eu não consigo, eu não gosto de ler determinados tipos de livro, tipo livro de, sei lá, ficção. Esses livros aí que vocês ganharam que vocês, né, que a gente ganhou para ler na faculdade lá que contava como ponto, sabe? Eu não conseguia ler esse tipo de livro. Eu gosto de ler assim coisa a lei, tipo assim, coisas, sabe, realidade, que eu vejo aquilo ali, que eu, sei lá, sei que não é ficção, que está ali, que não vai mudar, porque assim, uma lei. Eu abro uma lei aqui no Google, já vejo ela atualizada, eu leio aquilo ali, eu já sei que é aquilo ali. Ou, por exemplo, assim, no máximo um livro comentado, por exemplo, em direito, tem muito livro comentado, né? Eu gosto de ler esse tipo de livro. Agora, livro assim normal não é comigo, não gosto mesmo. Isso já vem até de encontro com a pergunta do nosso telespectador, o companheiro Daniel Augusto Batistella, que ele pergunta como foi a escolha de cursar uma segunda graduação, no caso direito, facilita algumas situações na área da contabilidade? Cara, para mim facilita, vou dizer uma situação só, situação tributária. Primeira coisa que facilita para mim, porque assim, às vezes você tem um cliente que precisa fazer uma recuperação
judicial de tributo, aí você tem que contatar um advogado, aí tem muito advogado oportunista, sabe, que por exemplo, assim, visita os teus clientes e falam para eles, assim, que tem determinada oportunidade e tal, e aí fica uma relação chata, por exemplo, do contador com o cliente, e aí, por exemplo, assim, eu como contador, falando para um advogado, eu tenho um poder de força, né? Agora, falando de advogado para advogado, queira ou não, a gente é mais respeitado. Então, por exemplo, assim, quando acontece esse tipo de coisa que envolve um advogado no meio, para mim facilita bastante. E assim, as áreas que eu gosto, que é previdenciária, tributária, trabalhista, civil também, eu só não gosto de penal. Penal, rolo de crime não é comigo. Mas nessas outras áreas aí, eu me identifico bastante e para mim, assim, a faculdade de Direito, cara, só somou com a de contabilidade. Assim, eu agradeço muito a minha faculdade, assim, pela formação que ela me proporcionou, mas, lógico, também vai muito do aluno, né? Se o cara não se interessa em fazer, pode abandonar que não vai a lugar nenhum. Fazer por fazer não, Fazer não por dá muito fazer, certo, né? não, você tem que. Na verdade, assim, não só na faculdade, né? Na vida, em qualquer coisa que você for fazer na vida, se você for fazer por fazer, não dá certo. Tanto já respondeu que seria a nossa próxima pergunta, né? A área do direito em que você mais se identifica aí, show de bola. É aquelas, tributário, previdenciário, trabalhista, assim, as que eu mais identifico. Eu acho assim ó, que toda área que a gente mais se identifica é a área que a gente mais entende, né? Então, como eu vivencio isso no dia a dia do escritório, para mim, queira ou não, talvez se torne mais fácil, né? Mas, assim, também quero deixar uma coisa bem clara. Por mais que eu tenha formação de contador e advogado, eu não posso misturar as duas coisas num lugar só. Por exemplo, eu não posso exercer atividade de advocacia e a de contabilidade num lugar só. Isso não é permitido, né? Porque, assim, por exemplo, assim, subentende-se que eu posso amarrar os meus clientes de contabilidade com os clientes de advocacia, né? Então, para os meus clientes, quando acontece alguma coisa, eu já deixo livre para eles, né? Não que necessariamente eles tenham que fazer comigo. Se porventura, e assim, pela confiança que já existe, né? Acontecer, beleza, eu estou desenvolvendo meu trabalho de advocacia num outro lugar, né? Separado daqui, e para justamente manter a ética, né? Exatamente. Temos que separar as coisas aí pra. Senão pode dar mais rolo pra você e o advogado precisa de mais advogado, né? Verdade, é verdade. E E. aí tu tem dois julgamentos, então, né, Ido? Então, Dois. E dois assim, ó, códigos aí para tu seguir. voltando à questão das amizades ali, eu até estava vendo o comentário aqui do professor Jorge ali falando de ex-alunos, né? Nós aí, ex-alunos dele, e eu falei das amizades, e assim, um trabalho que eu gosto de fazer bastante é estar envolvido com a sociedade. Então, por exemplo, várias associações aí que eu me envolvo, por exemplo, o Conselho Econômico da Paróquia, eu sou do Conselho Fiscal do Cicobi Vale Sul, a cooperativa aqui de Beltrão, tem mais de 25 agências, e eu participei também da Associação Comercial, do CTG, do Conselho Municipal de Segurança. Então, tudo isso dá um trabalho, lógico, mas primeiro, é gratificante você ter, por exemplo, assim, você fazer atuação social e também é gratificante você ter o círculo de amizades, né? Porque, assim, cada associação é um jeito diferente, são pessoas diferentes, e, assim, eu vejo que você ajudando a comunidade só tem a agregar para você, né?
Exato. Bastante. A gente vê aí o Rotaract como um exemplo para nós, né? O Rotaract, verdade, é verdade. Então, tem mais gente que mandando perguntas, algumas que já vai se encaixar com algumas que a gente tem no script aí. Beleza, vamos seguir o script. Então, continuando aí, no nosso tempo aí, agora chegando numa época diferente, né? Uma época de pandemia, coisa que a gente acho que nem pensava em passar na cidade aí, né? 20 e poucos anos, imaginar que tá passando a pandemia. Quais são os novos desafios como contador, no escritório aí, que tiveram que ser enfrentados com a pandemia, os impactos dos decretos também das empresas e tudo mais? O maior desafio com a pandemia foi, assim, tentar se manter atualizado, porque era uma chuva de lei todo dia, sabe? Era questão trabalhista, era questão social, era questão tributária, então cada pouco mudava as leis e a gente tinha que se manter atualizado, né? Lógico, por exemplo, assim, primeiro de tudo, a gente fica de olho no Diário Oficial da União, quando sai alguma lei, algum decreto, alguma medida provisória, sai lá, então a gente sempre olha, vai direto na fonte, e também nós aqui no escritório utilizamos ferramentas, né, de consultoria, que quando muda alguma lei, alguma coisa, vem um aviso para a gente, que é para a gente não se perder, né, porque assim, é muita coisa, é muita mudança, assim, e aí, por exemplo, assim, você já tem que ler aquela informação, absorver e tentar passar da maneira mais prática possível para o teu cliente, para ele poder também aplicar na empresa dele. Por exemplo, tem cliente que aplicou só a questão trabalhista, tem cliente que utilizou crédito bancário, tem cliente que utilizou a questão tributária, que foi a postergação de pagamento de imposto. Então, assim, a gente tem que ler, entender, absorver, mastigar, para daí poder você entrar em contato com o teu cliente e falar assim, ó, nessa pandemia aqui, para você não quebrar o teu negócio, você pode fazer isso, isso e aquilo. São novos tempos aí, novos desafios, né, que a pandemia nos trouxe para todos aí. Um assunto que todo ano é bastante discutido, declara, não declara, é a questão do imposto de renda, né? Esse ano, até devido à pandemia, ela foi prorrogada até 30/6, se não me falha a memória, a declaração, né, do imposto de renda. Quais que foram os impactos que vocês, como contadores, como declarantes de quem declara, digamos assim, né, repassando as informações, quais foram os maiores impactos assim que vocês encontraram? Houve um número maior de pessoas que declararam devido justamente ter um prazo maior? Mais ou menos nesse sentido aí sobre o imposto de renda. Então, sobre a declaração de imposto de renda, ela sempre começa ali nos primeiros dias de março, né? Eles liberam as leis e o programa para você preencher. Até então, quando não estava acontecendo a pandemia, estava assim a coisa normalizada. Cada ano tende a aumentar a quantidade de pessoas que declaram imposto de renda, porque a alíquota do imposto de renda, ela não é atualizada há vários anos, sempre mantém a mesma. Então, assim, cada ano vai reajustando o salário das pessoas e o imposto de renda continua o mesmo. Agora, aí, com o Paulo Guedes e o Bolsonaro, me parece, nas notícias assim que a gente lê, né, que é mais notícias ainda, né, nada concreto, é que eles vão alterar essa alíquota, vão alterar a forma aí do imposto de renda. Mas então, assim, e aí nós estávamos fazendo a declaração normal, a gente sempre pede para a pessoa se antecipar, né, para não deixar em última hora, e aí veio a pandemia. Cara, a gente ficou louco, a gente ficou... Porque daí, assim, fechou tudo aquela semana, a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia prorrogar ou não, mas aí o seguinte... Tecnologia, cara. Aí
conversa em WhatsApp, e-mail, e assim, imposto de renda, seguindo aquela mesma tendência das empresas, assim, a gente faz declaração de imposto de renda aqui de pessoas de várias cidades do Brasil, sabe? E é tudo por e-mail, WhatsApp, e assim, eu acho engraçado que, por exemplo, assim, clientes, sabe, pessoas idosas que tiveram que se adaptar na tecnologia, né? E assim, mandando documentos, sabe, por WhatsApp, e eu, assim, que me perdoe a pessoa que eu vou citar o nome, mas é uma pessoa muito querida, e eu falei para ele, falei assim, nossa, você mandando documento por WhatsApp, e é, assim, um casal muito conhecido aqui em São Jorge, que é o seu Nelson Opolsky e a Mariazinha. Eles lá em Curitiba e me mandando documento pelo WhatsApp, né, e eu falei para a Mariazinha, falei, parabéns por você, por exemplo, assim, estar atualizada, e ela falou para mim assim, Matheus, a gente tem que se atualizar, né? E assim a gente seguiu. Então, assim, lógico, nós esperávamos a pessoa no escritório, até porque tem determinadas declarações que você tem que fechar conversando com o cliente, né? E trazendo a documentação. Então, a gente deixou livre, quem quisesse trazer a declaração podia vir aqui no escritório, respeitando todas as normas de segurança, né? Mas quem quisesse fazer por WhatsApp ou e-mail também poderia, né? Inclusive, a gente até preferiu por WhatsApp ou e-mail, que a gente pode se programar, né? E estudar melhor cada caso, você preencher com calma, porque assim, tudo que você faz corrido, geralmente alguma coisa não dá certo, né? Você esquece. Então, assim, o WhatsApp, cara, foi uma ferramenta que ajudou a gente, nossa, demais com essa pandemia. Realmente Vindo de ótimo. encontro com vindo de encontro com essa questão aí do imposto, até o seu primo aqui, o Rogério Gagnini, além de te mandar um grande abraço, ele pediu para que explique como que faz a complementação de dados, se teve algo de novo no imposto de renda neste ano, apesar de que o prazo já expirou, né? Meu primão aí, Rogério Ragnini, ele é de Foz do Iguaçu. Um grande abraço aí para ele. Assim, quando a gente precisa complementar dados, falando assim de declaração de imposto de renda, a gente utiliza o modo de você retificar a declaração quando você precisa mudar alguma coisa. Então, você não conseguiu pegar um extrato no banco porque estava fechado, você não conseguiu alguma informação que você tem que colocar na tua declaração, então você volta no programa, né, retifica ela com uma informação nova e manda de novo. Aí a Receita Federal vai processar ela novamente. Bacana. E também temos outras declarações agora que tá chegando aí na época, né? Que é o ITR, que é para o produtor rural. Como é que tá sendo essa declaração e quais são os prazos dela? Como é assim? Isso aí. O ITR, então, ele funciona da seguinte forma. Quando a pessoa tem um lote na cidade, ela paga o IPTU, né? E quando a pessoa tem uma propriedade rural, ela paga o ITR. Assim, eu confesso para vocês que quanto ao ITR, assim, eu não sou tão especializado nessa área, porque aqui no escritório a gente divide os setores, né? Então eu fico mais com as empresas. E assim, o ITR é o meu pai que domina ele, e a gente tem um colega aqui que é o Gelson, que faz também, nota 10 também entende. Mas assim, o ITR eu sei fazer, assim, você paga uma porcentagem sobre o valor, né, tributável da terra, e é como se fosse um IPTU. O ITR começou semana passada, foi dia 16, eu acho, dia 17, que era segunda-feira, e vai até o dia 30 de setembro, desculpa. Então, todos os proprietários de terra precisam necessariamente fazer o ITR. E aí tem casos que são isentos, tem casos que paga um valor X sobre o
o valor, né, da terra. E eu, assim, confesso para vocês que é uma área que realmente eu não domino muito, né? Mas, assim, eu sei pro gasto. Então, um abração aí pro nosso amigo Gelson, né, que está aniversário hoje. Oh, verdade, o Grande Gelson pessoa, nosso amigo Gelson aí. tá de aniversário hoje, verdade. Parabéns aí, Gelson, continua sendo esse amigão aí que você é pra gente. E fale pro patrão aí que tu assistiu a live, né? Verdade. Amanhã eu vou te cobrar se você não vê que eu falei teu nome aqui. Primeira pergunta do Idomar amanhã no escritório é quem que assistiu a live, né? Para os funcionários. Verdade. Descontraímos um pouco aí, né? Com essa chegada da pandemia, houve a liberação do FGTS emergencial, né? Assim como também o auxílio emergencial. Muita gente ainda tem dúvida como funciona. Idomar, tu poderia estar nos repassando um pouquinho aí como que funciona essa questão aí do FGTS emergencial e também já dando sequência com o auxílio emergencial, né? Então, tanto o auxílio emergencial quanto o FGTS emergencial são duas medidas sociais, né, que o governo liberou para conter a questão econômica, né, da pandemia. Então, o auxílio emergencial, primeiramente, ele consistiu na liberação de 3 parcelas de R$ 600 para determinadas pessoas que preenchiam os requisitos, né, que é requisito econômico, familiar, etc. Agora foi prorrogado essas parcelas. E assim, mais na questão econômica mesmo, para forçar a pessoa a gastar, né, porque estavam surgindo aí demissões, né, que poderiam acontecer, e o governo estava preocupado que o pessoal não iria mais gastar, né, não iria ter aquele giro econômico, e aí liberou esse auxílio. A questão do fundo de garantia entra no mesmo sentido. Esse fundo de garantia emergencial, você pode sacar lá no Caixa Tem, vai estar disponível, você vai fazer o teu cadastro lá no Caixa Tem, e ele vai liberar até o valor de R$ 1.045 conforme a tua data de nascimento. Então, existe um calendário que a Caixa vai disponibilizar para você consultar, conforme a tua data, a liberação. Primeiramente, você pode pagar contas online, pagar boletos e tal, e aí depois você vai poder sacar e transferir um valor de até R$ 1.045. Primeiramente, esse valor vai sair das contas inativas da pessoa, que é aquelas de trabalhos anteriores, né? E aí depois esse valor, que vai ser até 1.045, sai das contas ativas, né, de empregos atuais. Vocês vão sacar o de vocês ou não? Vou sacar, fazer Vamos um dar uma teste olhadinha. pra quarentena, né? Quando puder uma aglomeração, né? Então, continuando aqui, e para os empresários, teve algum benefício? Quais que foram eles? Já que os empresários chegam mais no escritório de contabilidade, teve algum benefício para eles? Então, como eu falei anteriormente, na verdade a pandemia só veio assim, ó, coitado desses empresários. Essa é a palavra. Coitado, sofrer. Cara, assim, a gente que é empresário, a gente percebe diminuição do faturamento, diminuição do movimento, né? As pessoas passaram a movimentar menos e outras passaram até a utilizar a internet para fazer compras, né? E assim, teve aquele empresário que se reinventou, né? Começou a utilizar a internet para benefício próprio, vendendo via Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Mas teve aquele empresário que já não domina tanto, né? A internet, e aí teve mais dificuldade ainda. Mas, assim, na questão da pandemia, o governo, como eu disse anteriormente, ele trouxe vários programas sociais para tentar recuperar a economia. Foi questão dos auxílios emergenciais,
a questão da redução e suspensão da jornada de trabalho, a questão de empréstimos bancários mais facilitados e com taxas menores, a questão de você poder prorrogar o teu imposto, mas quando eu digo prorrogar, não é perdoar. Em nenhum momento o governo perdoou o teu imposto, ele só jogou para frente, falou assim, ó, irmão empresário, deixa lá para frente isso aí, para frente vai melhorar as coisas, você paga. Então, assim, os empresários teve diversas possibilidades de, por exemplo, assim, você utilizar de programas do governo. Só que, assim, eu tive, por exemplo, assim, bastante empresários que eu, assim, uma falha minha, talvez, ou talvez uma falha do próprio empresário de não buscar conteúdo, né, que essa informação não chegou para ele, entendeu? Então, tem empresário que não sabia que você podia fazer redução de jornada de trabalho e redução de salário, onde o governo pagava uma parte. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre estou, sabe, conectado, e eu gosto de assistir jornal e gosto de ver TV, assim, mas TV é coisa educativa, sabe? Jornal, notícias e jogo de futebol, principalmente. E assim, eu sempre falo assim, ó, fica de olho aí nos jornais, quais sejam, qualquer um, Jornal Nacional, Jornal da Band, Globo News, que assim, alguma coisa de notícia você vai pegar. E outra coisa, você tenta utilizar as tuas redes sociais, Facebook, Instagram, também para benefício teu, entendeu? Tipo assim, você siga lá uma página que te traz notícias, porque assim, eu, particularmente falando de mim, eu sigo muita bobeira, sabe? Porque assim, lógico, você tem que ter o teu momento de lazer e você tem que ter o teu momento de trabalho. Mas assim, eu sigo muita página que me dá bastante conteúdo. Então, eu, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o meu lazer, visitando uma rede social, eu também estou aprendendo, entendeu? E assim, eu já peguei muita coisa pela rede social, sabe? Coisa que eu não fazia ideia que era nova, que por meio de uma página eu consegui pegar. E assim, no mundo que nós estamos vivendo hoje, no mundo globalizado, é aquela frase, nada se cria, tudo se copia, né? Muita coisa você mesmo pode criar e inventar, mas muita coisa você copia de uma outra pessoa, entendeu? Então, por exemplo, uma loja, vamos pegar aqui uma loja de confecções. Hoje, praticamente toda loja de roupa que eu conheço aqui na cidade utiliza as redes sociais para vender. Então, assim, você bate o olho aqui, você está passando a tua rede social, você bate o olho, ó, é uma camiseta que eu gostei. Então, você já chama aí do lado, já pede o preço, já vai lá provar, manda vir um condicional. Então, assim, é essa forma de rede social que eu gostaria que as pessoas utilizassem, né? Lógico, a gente gosta de dar risada, gosta de ver um vídeo lá com bobagem que você vai dar risada, mas também, gente, assim, adicionem páginas que possam gerar valor para você. Que te tragam informações, né, do decorrer do dia a dia, que acrescenta alguma coisa, né, Idel? Isso aí, que te acrescente alguma coisa, né, que te dê informação necessária, né? Estou aí. Dando sequência aqui, tivemos, não faz muito tempo, né, para não acredito que não seja tão recente também, a questão da reforma trabalhista, né? Sabemos que há um campo aí bem amplo e eu acredito que seria necessário uma live apenas para a gente debater sobre ela. De uma forma por cima, digamos assim, como nós falamos, quais que foram as principais mudanças que vocês, como escritório, empresários, também como funcionários, né, notaram com esta reforma trabalhista e também
já adiantando o que esperar da reforma tributária, né, que vem sendo discutida hoje pelo governo atual. Então, a reforma trabalhista, ela veio em 2017, ali, finalzinho de 2017, em novembro, se eu não me engano. E assim, ela mudou bastante coisa. Bastante coisa ela aperfeiçoou. Por quê? Nós temos uma CLT, que é as leis trabalhistas, de 1943, se eu não me engano. Acho que foi Getúlio Vargas. Até ontem eu estava escutando o rádio, e aí eles comentaram que acho que, não me lembro se era aniversário de Getúlio Vargas ou era aniversário de morte de Getúlio Vargas, né, que ele se suicidou e tal. E assim, as leis trabalhistas, elas vieram aperfeiçoar bastante coisa. Uma das coisas que eles retiraram foi a contribuição sindical obrigatória, e isso afetou muitos trabalhadores. Você não ter que obrigatoriamente contribuir com o sindicato. Então, tinha aquele desconto de um dia de salário no mês de março, né, que passou a ser facultativa, e os sindicatos tiveram que se virar, né, com outras fontes de receita, que deu uma diminuída, né. Eu, particularmente, assim, acho muito válido a questão do sindicato, porque o sindicato vai defender os interesses do trabalhador, né. E assim, tem sindicato dos trabalhadores e tem sindicato dos empregadores, né. Eu penso que os sindicatos, eles foram bastante crucificados por determinadas pessoas e por determinadas atuações, né, que aí foram crucificados, mas isso não convém a gente discutir isso aqui. Mas falando da reforma, então ela trouxe, por exemplo, o contrato de trabalho intermitente. O que é o contrato de trabalho intermitente? Por exemplo, um músico que vai fazer um show só no sábado numa determinada casa de show. Então, a casa de show legaliza isso, contratando a pessoa só para tocar naquele dia. Veio também e trouxe o home office, que a gente utilizou bastante agora na pandemia. O home office, a lei trabalhista veio regulamentar isso, veio regulamentar o acordo trabalhista. Por exemplo, hoje a empresa pode mandar o empregado embora, o empregado pode pedir e os dois podem fazer um acordo. E nesse acordo, o empregado saca 80% do fundo de garantia, só que ele não encaminha o seguro-desemprego. Mas a reforma trabalhista veio trazer isso também. Veio trazer a questão de insalubridade de grávidas, veio trazer a questão de rescisão e homologação, veio trazer questão de jornada de trabalho, banco de horas, mudou bastante coisa. E assim, voltando ao assunto da faculdade, eu não me lembro se vocês estavam numa palestra onde um juiz veio lá na faculdade falar sobre a reforma trabalhista. Talvez você, Dani, não lembra? Eu não me lembro. Teve, sim, não... Provavelmente teve a palestra e você foi comer um dogão, alguma coisa assim. Normal do cara, né, cara? E aí, o que aconteceu? Então, a faculdade trouxe esse juiz do trabalho e foi um dos caras que estava lá em Brasília fazendo a reforma. Então, ele, deu uma super palestra, contou bastidores, e assim explicou como que eles faziam os estudos das leis, e foi muito interessante. Então, assim, a faculdade, ela agrega muita coisa se o cara souber aproveitar, né? Por exemplo, assim, eu não duvido que teve várias pessoas que na hora da palestra foram para casa, foram comer uma pizza, foram lá no Chapão, né? O famoso Chapão. Não, tenho certeza que tu nunca fez isso lá na faculdade. Eu também nunca fiz. Mas assim, que nem eu falei, se a pessoa soubesse dedicar, não tem, alguma coisa ela vai acrescentar e vai agregar. É isso aí. Então, pessoal, a gente tá começando a ir para a reta final da entrevista, né? Já se foram mais de 50 minutos de conversa aqui, tá? Uma conversa boa, mas teve que começar a ir pro final. E uma das perguntas... Começando pro fim. começar a ir pro fim. Uma das perguntas que chegaram para nós
Eu não sei se tu conhece uma tal de Claudete Rossetti, Idel, né? Conheço, opa. Um abração aí pra minha tia. Ela Minha tia pediu querida. pra tu comentar da tua pós-graduação também. Ah, eu esqueci, cara. Então eu fiz. Nós só deu parente meu perguntando, né? Um abraço aí para todos os meus parentes que estão assistindo aí. Então, eu fiz uma pós-graduação em perícia e auditoria contábil. É uma pós-graduação que me assim agregou bastante para mim. A questão da perícia também, eu atuo em alguns processos de perícia judicial, fazendo cálculo, questão bancária, juros bancários principalmente. Então, eu já fiz processo nas comarcas de São João, Pato Branco, Realeza, Dois Vizinhos, e assim, a questão da perícia contábil, ela funciona da seguinte forma. Então, existe o processo judicial, e aí o juiz vai dar uma decisão dizendo assim, perito, esclareça aqui essas contas, se é isso mesmo, qual que é o índice de correção, quanto vai dar no final, para ele ter mais um meio de prova para embasar a sentença que ele vai dar no final, né? Eu sofri bastante, cara, nessa pós-graduação, eu fiz lá em Cascavel, então íamos eu e mais 4 amigos num carro, saíamos daqui 5 horas da manhã, chegávamos lá 8 horas, estudávamos o dia todo, isso por 1 ano e meio, e aí chegava em casa 8 horas da noite, mas assim, foi uma coisa bem gratificante, professores de alto nível, vinham de professores de Maringá, Londrina, e assim, eu agreguei bastante nessa pós-graduação. Não sei se quando tu cursou contabilidade, se quem não deu preguiça foi o nosso amigo professor Cleverson. Oi, opa, sou muito amigo do professor Cleverson, Ô, filho! Gosto muito dele. E é uma pessoa muito bacana, ele entende contabilidade, eu adoro o Cleverson. E é amigo, né? E é amigo, meu amigo. Que a gente curtiu. A hora que eu precisar dele, tenho certeza que ele vai me ajudar. E outra, quer ver o homem feliz, convida para ele assar o churrasco, né? E assim, ó, já que você tocou no assunto de professores, vamos valorizar os professores aqui. Eu sei o nome dos meus professores desde o primário, sabe? E assim, ensino fundamental, meus professores do Anchieta, e assim, eu tenho na minha mente que todo professor, para mim, contribuiu de uma forma diferente para eu poder alcançar o nível que eu estou hoje. Professores, eu tenho certeza que para qualquer professor que eu ligar hoje e pedindo qualquer coisa, eu tenho certeza que eles vão me ajudar, porque você mantém, né, essa amizade, e é isso que eu valorizo bastante, e eu acho assim, que muitas portas na minha vida se abriram por causa da amizade. Agora, se você é aquela pessoa que é meio introvertida, né, você não consegue se expressar muito bem, e talvez assim, não por culpa da pessoa, né, não por culpa da pessoa, mas assim, se você conseguir se expressar mais fácil, pode ter certeza que você vai se dar muito bem na vida. E vindo de encontro a isso, nosso amigo e professor, nosso amigo Edmundo Glink aí, também falando super bem aí de sua pessoa, do seu trabalho também. Nosso abraço aí pro professor Edmundo. Viu? Inclusive, professor, vou contar uma passada aqui agora, utilizando o teu nome, eu já te falei isso. Vou contar ao vivo aqui agora essa. Eu acho que foi na 5ª série, eu acho, num trabalho de inglês do professor Edmundo. Eu não entreguei um trabalho, cara, e o professor Edmundo, ele era muito rigoroso com data, e acho que até agora ele deve ser, né? E eu me bobeei, cara, não sei porquê, e não entreguei um trabalho. Fui com 35 na média, cara. Mas fiquei muito... Cara, pra você ter uma ideia, minha mãe acho que foi até no colégio conversar com o professor. E o professor acalmou ela e falou, não, mãe, bimestre que vem ele vai recuperar e tal. E aí ele deu um trabalho no outro bimestre para mim recuperar.
E aí, cara, nossa, eu nem sei o que eu fiz naquele trabalho, foi um desleixo só, cara. Assim, o trabalho tava ruim, tava ruim. E aí o meu pai e a minha mãe me pegaram assim, me deram uma prensa e falaram assim, ó, você tá precisando de nota e você vai entregar isso aqui. E aí eu sei que eu tive que refazer o trabalho para entregar para o Edmundo, e aí eu entreguei para o Edmundo o trabalho redondinho e tal, e fui com 90. Então, só para dar assim um exemplo de como é importante também a questão do pai e a mãe cobrar os estudos, porque se eles não me cobrassem, eu ia entregar um trabalho ridículo. E eu entreguei esse trabalho e recuperei a minha nota, e, cara, foi um aprendizado para mim. Depois disso, eu acho que eu nunca mais perdi trabalho, assim, perdi prazo de trabalho na minha vida acadêmica. Um abraço aí para o nosso professor aí, colorado. A gente comentou que estava indo para o fim, mas ainda não tomar ainda muito mais seu tempo. E a gente tem ainda mais duas perguntinhas aqui feitas pelos nossos amigos que estão nos acompanhando aí pela live no Rotaract. O nosso companheiro Eduardo Pascoaloto comenta assim: Idel, se possível, comente a vantagem de pôr o CPF na nota. Grande Dudinha. Um abração para você, meu amigo. O CPF na nota é o seguinte: quando foi lançado esse programa, aqui no Paraná, ele se chama Nota Paraná. Então, o que aconteceu? Esse Nota Paraná, ele no começo o pessoal tinha bastante medo do porquê. Hoje tem bastante pessoas que, por exemplo, assim, tem uma renda assim até meio incompatível. Então, essas pessoas tinham medo de colocar o CPF, que o governo ia pegar lá e ia ver o seguinte: o cara gastou R$5.000 no mês de combustível, mercado, farmácia, lojas. Então o cara gastou 5 mil e o cara só ganha no recibo de salário 2 mil, entendeu? Então estavam bastante preocupados quanto a essa questão. Mas até hoje, né, não foi esse o objetivo do programa. O objetivo do programa, ele vem para te dar uma parte do ICMS que você paga de volta, né? Então, assim, por exemplo, você compra determinados produtos que pagam ICMS e esse valor volta para você. Então, assim, lógico que você não vai comprar um produto lá de R$10 que isso aí vai voltar para você R$5, né? Não tem nem cabimento, né? Mas uma parte sempre volta. Então, se você, dependendo do teu gasto aí e da tua movimentação, você pode pegar lá por mês um valor X, você pode utilizar para desconto no IPVA, você pode utilizar para cair direto na tua conta corrente, você pode utilizar para recarga de celular. Assim, até agora se mostrou um programa, você concorre a prêmios até R$1 milhão. Por exemplo, São Paulo, se você colocar o CPF na nota lá em São Paulo, você concorre até R$1 milhão. Então, assim, eu vejo muita vantagem, e isso, lógico, é para você evitar a sonegação, né? Você colocar o teu CPF lá para a empresa pagar mais impostos. É um risco que o pessoal corre, tem que ser certinho, mas vem benefício também, né? É verdade. Mais uma pergunta aqui que teve, do Lucas Base. Os riscos de um empresário para usar a maquininha do cartão, vai ter alguma ali pelas declarações do empresário ou é só lucro e coisa boa? O risco do empresário utilizar o cartão é se o cara vende sem nota. Aí complica. Por quê? Porque as maquininhas de cartão, elas são obrigadas elas prestam uma informação do montante X no mês, vamos dizer assim, né? Até no dia
eles têm essa informação. Então, por exemplo, o cara vende lá na maquininha 30 mil reais por mês e não tira a nota de tudo, tira a nota de uma parte, 10 mil reais, então quer dizer o quê? Ele está omitindo 20 mil reais e ele acha que não vai acontecer nada, mas a própria operadora da maquininha do cartão já denuncia isso para a Receita. Então, esse é o risco maior, né? Lógico, cartão é questão muita praticidade, né? Primeiro, você recebe, de certeza, né? O teu banco paga para você, por mais que desconte uma porcentagem, né? Mas pelo menos a venda é garantida. A questão maior problemática do cartão mesmo é o custo. Isso aí. Bacana aí, um abraço aí também para o nosso amigo Lucas Base aí. Valeu. Amigão aí de São João, tu vai no Sicredi lá junto conosco. Um abraço aí para ele. Idel, as perguntas não param de chegar. Se a gente dá sequência, dá 2 horas de live, aí a gente tava brincava com o André hoje, antes da live, que será que aquelas perguntas lá que a gente programou vai ser poucas? Como tá o teu tempo aí? Temos mais 2 Não, da vamos embora. sequência? Eu vou falar para a mãe atrasar a janta aqui. A mãe aqui já ouviu também, então tá tudo certo. Então. Temos uma pergunta do Luiz Gustavo Elfstein. Quais foram as vantagens da lei das terceirizações? Luiz Gustavo, meu amigão, parceirão, a gente troca figurinha. O Luiz Gustavo é o meu Xerox, ou eu sou o Xerox dele porque ele é mais velho que eu. Ele também é filho de contador, do Lauri, e também trabalha lá no escritório junto com o pai dele. E, assim, outra coisa que eu valorizo bastante, as amizades na profissão da gente, porque tem muita gente que enxerga outras pessoas, outros profissionais, colegas, como concorrentes, sabe? E, na verdade, não é isso. Eu já usei muito o Lucas, sabe? Pedindo para ele, o que você acha de tal coisa? Ou você tem empresa nesse ramo, me ajuda aqui. E, assim, tudo isso para achar a melhor forma de você atender o teu cliente, né? Então, eu valorizo bastante essa questão. Isso eu já falei 1000 vezes aqui, né? Mas a questão das terceirizações que ele falou. Então, o que é isso? A terceirização, por exemplo, ela veio em 2017, eu acho, ali com a reforma trabalhista, um pouquinho antes, na verdade. E a terceirização, ela veio para legalizar a questão assim, quando você tem uma empresa, você tem uma atividade fim. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo agora. Um mecânico, um mecânico industrial, vamos dizer assim, alguém que faz reparação em máquinas, certo? O que diz isso? Se a empresa tinha uma atividade lá de mecânico industrial que fazia reparação em determinadas máquinas, antes da lei, dizia que a empresa não poderia terceirizar a mão de obra, que é o quê? Contratar uma outra empresa, talvez, para fazer aquele serviço que a empresa fazia, entendeu? Então, por exemplo, a empresa tinha que contratar um mecânico e esse mecânico, por CLT, né, carteira de trabalho, executar a atividade, né? E a lei da terceirização veio para legalizar esse tipo de coisa. Eu, assim, achei vantajoso. E, assim, facilitou bastante e eu acho que até questão financeira também. Isso aí. E tem gente que não sabe ainda, mas tu já tá virando um digital influencer, né? Agora começou com os vídeos de informação, que pra quem não sabe, né? Ele é o Marco fazendo os vídeos e é bem interessante, porque tu comenta coisa que a gente comentou aqui e mais coisa ainda que vão vindo com o dia a dia, novas mudanças e tudo mais. Como que tu teve essa ideia dos vídeos e comente delas pra nós, Então, faça propaganda. é verdade. Essa questão dos vídeos aí, eu, assim, me espelhei em outras pessoas, principalmente em Instagram, assim, e aí, tipo assim, eu comecei a olhar aquilo e perceber que eu podia aplicar no meu negócio. Por que aplicar no meu negócio? Vou citar um exemplo. Venha aqui até no meu escritório um empresário
e ele me pede sobre determinado assunto. Vamos falar sobre, sei lá, a redução da jornada de trabalho. Ele vem aqui, eu explico para ele e tal, explico no geral como que é, o que dá para fazer. Esse empresário sai daqui e daqui a pouco vem um outro empresário e me pede a mesma coisa. Aí eu, sabe, discuti isso com a minha namorada, a Gabriele, vamos dar um beijão especial para ela. E aí eu discuti isso com ela e falei, eu preciso fazer alguma coisa e tal, e ela me incentivou bastante. E aí eu cheguei aqui no escritório e falei, vou bolar alguma coisa. E aí eu conversei com uma outra pessoa aqui do escritório, que é a Joyce, que está me ajudando bastante. Ela faz administração, ela entende muito de marketing. E aí eu falei para ela, falei, Joyce, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer vídeos de 1 minuto. E ela me ajudou assim para mim conhecer o meu público, ver o que eu podia falar. E assim, eu senti necessidade mais por isso. Então, por exemplo, assim, eu falo de um assunto para uma pessoa e dali a pouco uma outra pessoa vem aqui e me pede do mesmo assunto. Então pensei, poxa, por que não utilizar a rede social para a gente já falar sobre isso e já responde a pessoa lá, e se a pessoa tem dúvida já... Cara, hoje mesmo veio uma pessoa aqui no escritório que ela assistiu o meu vídeo e veio aqui me pedindo ajuda na questão do saque emergencial do Fundo de Garantia. Hoje mesmo. Então, assim, se eu conseguir atingir uma pessoa, eu tenho certeza que já vai ter valido a pena. Assim, não pretendo parar com os vídeos, eu quero me aperfeiçoar nisso. Eu acho uma ferramenta, assim, muito boa, só que ao mesmo tempo que eu não quero parar, eu também quero ter cuidado para não se tornar chato, sabe? Isso. Às vezes tu tá passando a barrinha lá e fala, porra, esse chato aqui de novo, né? Então eu quero ter bastante cuidado quanto a isso também. Eu acredito que se for de... Pode falar, né? Vão ter que mudar no escritório, fazer mais uma salinha de estúdio, né? Verdade. Mas assim, a ideia informações, né? Foi bem válida. Essas informações, assim, né, que tu faz, que se for para agregar, né, que nem a gente comentou no início, na vida de cada um, manda bala. Lógico, com certeza. E assim, ó, eu tento fazer vídeos de 1 minuto, de 1 minuto, até para não tomar muito tempo. Então, assim, a minha ideia é o quê? É eu largar o conteúdo lá, a pessoa ler, ver, entender, e se ela não entender, ela ir atrás pesquisar. Entendeu? Cria uma pulga atrás da orelha, ela mesma vai lá e pesquisa. Muito bacana mesmo, Ilio. Ilio, já partindo então para nosso final aí, além dos nossos amigos que já fizeram suas perguntas aqui, mandar um grande abraço aqui para o pessoal que reagiu também com comentários, a nossa amiga Elisângela Gaspini, que participou da nossa segunda live, né, a live passada, Gabriele Lorini, não sei se conhece. Essa conheço. Nossa companheira aí, a Kathleen, Matheus Pereira dos Santos, Mateusão é meu primo lá de Curitiba. Ele é primo da minha namorada. Eu gosto muito dele. Ele torce pro Atlético. Só isso é ruim. Nosso amigo também, o Lucas Reck, lá do Sicredi em São João. Nosso grande amigo, professor Jorge Bonetti, também incentivador, nosso grande amigo. Vamos dar sequência aqui, a nossa diretora de negócios da Sicredi Iguaçu, a Márcia Elfstenkó, também nos acompanhando aí. Mandar aquele abraço. Vamos ver aqui, Belmir Radaeli, também aqui. Meu parente Belmir, lá de Santa Catarina. A família é grande, pessoal. Me dando moral. Tá certo. Também um abraço para Mari Rupi, elogiando também a liderança jovem, né, que a gente comentava no começo, né, de estar envolvidos em vários grupos da sociedade. A nossa companheira Ângela Bratti também presente, Adriano Kunz, e o pessoal elogiando aí. Filho, alguma... Deixa eu falar mais uma coisa aqui, ó. Claro. Agora eu vi o comentário Passa do Adriano Kunz.
o Adriano Kunz, eu estudei junto com ele, o teu irmão, o Júlio César, a gente estudou junto. Adriano, pode ter certeza, não esqueci de você, não esqueci de nenhum amigo meu que estudei junto. É lógico que por coisa de trabalho, né? Eu nunca mais acho que tive a oportunidade de falar com o Adriano, mas os meus amigos e colegas de escola, de faculdade, eu assim não esqueço de nenhum. Todos foram marcantes assim na minha vida. Muito bacana, Idel. Também mandar um abraço aí pro nosso amigo Douglas também. Pessoal, agora eu quero agradecer o pessoal do Sicredi lá em São João, que está em peso. Dando uma moral. Pessoal do trabalho, aí o pessoal está em peso, muito obrigado mesmo. A dona Roseli aí também, a mãe. Eu gosto da Rose. Viu? Quando eu era mais novo, eu frequentava bastante a casa dela. Agora, com a gente cresce, né, e trabalho, a gente deixa, né, às vezes, as amizades, né, de lado, mas eu gosto bastante da Rose, do teu pai, do Júlio, né, meu amigão Júlio, nossa, mas desde a infância. Fazer aquela boia pós-pandemia, né? Isso aí tem que sair. Enfim, gente, antes de passar aí para as considerações finais do vídeo, a gente agradece mesmo de coração a todos que participaram e nos aguentaram nessa mais de 1 hora aí de live. A gente comentava, né, Ida, vamos bater o recorde de audiência ou de duração. E a gente isso aí. Então, mandar um abraço para todos. Terça-feira que vem a gente vai ter mais uma live com a psicóloga, André, me fugiu o nome agora, mas se tu lembrar, a Jussara de Bortoli vai estar aqui conosco falando um grande assunto também, ela é psicóloga. Quem irá entrevistar é a Amanda Bekoski e a Kathleen Zene, será a nossa 4ª live. Sábado agora, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, sábado agora a gente vai ter uma palestra sobre comunicação. Comunicação... Não violenta. André, não violenta. Comunicação não violenta, formas da gente se dirigir, né, até mesmo entre amigos aí. Enfim, não percam, a gente vai divulgar aí essa semana nas nossas redes sociais. Idel, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite aí, do André, de toda a equipe do Rotaract. A gente fica muito feliz em contar contigo, que além de um baita profissional, um grande amigo nosso aí, como a gente comentou, né, de longa data já. Fica aberto a palavra, as suas palavras para as considerações. Beleza. Primeiramente, então, agradecer vocês por ter dado essa oportunidade e, assim, também incentivar vocês, não parem com isso. Tenho certeza que eu contei aqui muita história que eu acho que eu nunca contei para ninguém, e eu consegui, assim, me expressar. Tomara que eu tenha contribuído, né, para alguma pessoa, e assim deixar o meu nome à disposição para vocês. Na minha época de jovem, né, eu já não me considero mais jovem, infelizmente a gente não tinha um Rotaract tão ativo, né, mas assim eu vejo hoje que o Rotaract só tem a contribuir, o próprio Interact. Eu tenho uma prima que faz parte do Interact, eu brinco com ela que antes do Interact ela era uma pessoa até certo ponto introvertida, sabe? E assim, com o Interact ela passou a se expressar de uma forma melhor, sabe? Ver o mundo de uma outra maneira. E assim, eu acho que o que vocês estão fazendo, e até programas sociais, né? Trabalhos sociais que vocês desenvolvem. Então, dá os parabéns aí para vocês, continuem com essas iniciativas e podem contar comigo aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado. André. É aí que a gente busca, nossos programas sociais agora estão meio parados, né? Devido à pandemia, mas estão tentando ser... É que nem a contabilidade, escritórios empresários, a gente tem que se adaptar, né? Usar tecnologia e o que pode para, por enquanto, conseguir levar. Então, beleza. Agradecer de novo tu, Idelmar, a todo mundo que estava aqui conosco e que continuem participando com a gente, que temos mais lives, muito mais conteúdo e temos bastante conhecimento a trazer e os nossos convidados também.
Deixar um grande abraço, então, aí a todos que me assistiram, que se porventura a live ficar gravada, que vão me assistir, e agradecer aí vocês novamente. Exatamente, vai estar no Facebook e também no YouTube do Rotaract lá, para quando quiser acompanhar e ver, tá 100% para todo mundo. Legal, continuem, viu, pesado? Show de bola, gente, brigadão aí. Com certeza, após pandemia, a gente vai dar sequência a essas entrevistas de forma presencial, né? Fica melhor ainda. Mas, enfim, a gente só tem a agradecer a todos que nos acompanharam. Boa noite, boa semana de trabalho. Se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, evite aglomerações. E vamos seguindo aí. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite.